Olá, começa agora mais um programa Seu Direito. Nesta edição vamos falar sobre as consultas populares. Na prática, sobre o direito que você, cidadão, tem de exercer a democracia direta, participando de decisões significativas para o país. É isso mesmo, o artigo 14 da Constituição Brasileira determina que a soberania popular será exercida pelo voto direto e secreto com valor igual para todos. Isso vale também para a realização de plebiscito, referendo e iniciativa popular. Mas qual a diferença entre cada um destes conceitos? No programa Seu Direito de hoje, você vai entender como se dá a participação da população nesses processos. Conheça também em que momentos da história essas consultas contribuíram para a tomada de decisões importantes e de interesse de todos os brasileiros. Fique com a gente, o programa Seu Direito começa agora. A eleição é um exercício da democracia quando a população vai às urnas para decidir por meio do voto secreto quem serão os seus representantes. Mas essa não é a única ferramenta que pode ajudar os cidadãos a dar novos rumbos ao país. O plebiscito é uma das formas de consulta popular pela qual os brasileiros podem manifestar se são favoráveis ou contrários a determinado tema. A reforma política no Brasil, por exemplo, pode ser definida a partir de um plebiscito. O anúncio foi feito pela presidente Dilma Rousseff em junho. Na reportagem a seguir, você vai saber como essa consulta é organizada e quais os efeitos que ela pode trazer para o futuro político no país. Junho de 2013, a população sai às ruas. A mobilização, inicialmente realizada em São Paulo, era um protesto contra o aumento da tarifa do transporte coletivo. Em pouco tempo, o movimento ganhou força e uma multidão seguiu encaminhada em todo o país, dessa vez para reivindicar uma série de demandas. Santa Catarina não ficou de fora. Do clamor das ruas para os poderes constituídos, a manifestação popular estimulou um intenso debate sobre algumas áreas, como a saúde, transporte público e educação. No calor dos protestos, a reforma política brasileira também entrou na pauta. A presidente Dilma Rousseff anunciou no mesmo mês a proposta de realizar um plebiscito para definir os principais pontos dessa reforma. Mas e a população? Já tem ideia do que é um plebiscito e do que ele pode representar para o futuro? Plebiscito é uma consulta vinda de cima e o referendo também é a mesma coisa. De novo outras eleições? Seria isso aí? O que é um plebiscito? Eu não sei. Seria uma votação para toda a população, né? Para tentar mudar alguma coisa assim, né? Que acho que agora está sendo organizado para uma reforma política, né? Mas assim, acho que nem todo mundo tem essa noção, né? A Constituição brasileira garante aos cidadãos o direito de exercer a democracia a partir do voto e também por meio de referendo e plebiscito. Mas, afinal, qual a diferença entre estes dois modelos de consultas populares? Plebiscito, eu vou dizer como eu vi ali. Ele te traz um bolo pronto de chocolate, te oferece, pergunta se tu gosta. E tu é obrigado a comer. Referendo, tipo assim, eles te trazem a receita e tu vai ver se aquilo que compõe é o que agrada. Em outras palavras, em um referendo, a população opina sobre algo que já foi imposto, sobre uma lei já promulgada no país. Em 2005, por exemplo, a população derrubou por meio do referendo um artigo do Estatuto do Desarmamento que proibia o comércio de armas no país. A diferença para o plebiscito é que, nesse caso, a decisão sobre determinado tema vem antes do ato legislativo. É uma ideia interessante, leva para a população a oportunidade de dar a sua opinião direta acerca dos temas, mas a dúvida que fica é no sentido de que a reforma política é ampla e complexa. Então, há sérias dúvidas se isso poderia ser encaminhado na forma objetiva e direta como requer um plebiscito, né? O plebiscito é um sistema de consulta popular muito peculiar, né? Ele é feito na forma de quesitações,
São feitas perguntas, né, ao eleitorado, e esse eleitorado deve dar respostas diretas e objetivas, via de regra na forma de um sim, completamente, ou de um não, também negando toda aquela proposta. Então, isso pode simplificar um debate que é complexo e talvez a gente possa não alcançar efetivamente a reforma que se pretende e a reforma que é necessária. No Brasil, os plebiscitos marcaram momentos importantes da história. Em 1963, por exemplo, a população foi às urnas e decidiu pela rejeição do parlamentarismo, implantado logo após a renúncia do presidente Jânio Quadros. O segundo plebiscito, realizado em 1993, debateu o sistema de governo brasileiro, quando a população preferiu manter a República presidencialista. Agora, mais de 50 anos depois, o governo considera a possibilidade de um novo plebiscito, dessa vez com foco na reforma política. A reforma política que se propôs, pelo menos, a presidência da República como um marco inicial, e me parece que ficou claro, são apenas propostas iniciais, mas seriam orbitados os debates em torno de 5 temas centrais. Me parece que o voto obrigatório está sendo trazido à baila, a questão do voto secreto interno nas casas legislativas, tem o debate em torno dos suplentes para o Senado Federal, né? Tem o debate que é caríssimo em torno do sistema eleitoral, se proporcional, se majoritário, tem a ideia do chamado voto em lista, tem a ideia do chamado voto distrital, o voto distrital misto, que teria uma parte também de voto proporcional, e tem também como tema central a questão do financiamento público de campanhas. Entendemos de que retirar dinheiro da educação, da saúde para investir em partido político não é possível. A sociedade brasileira não suporta mais isso. Tá? E a questão da lista fechada, então é o outro extremo, é um absurdo o que se quer fazer, transformando os partidos políticos em balcão de negócio. É um tema profundo para o Brasil, tudo depende da política, tudo passa pela política, então ouvir a sociedade é uma medida muito acertada de governantes e neste momento da nossa presidente Dilma. A decisão final sobre estes temas e sobre a realização do plebiscito fica a cargo do Congresso Nacional. A dúvida é se haverá tempo hábil para que a consulta seja realizada ainda em 2013. Ela só terá validade para as eleições do ano que vem, se for feita e aprovada pelo Congresso até o mês de outubro deste ano. Para que as regras estabelecidas em direito eleitoral valham para uma eleição, elas têm que estar aprovadas há pelo menos um ano antes desse pleito, o que nos deixa à margem até outubro deste ano, né? Considerando que já houve uma manifestação da presidência do Superior Tribunal Eleitoral de que nós teríamos pelo menos a necessidade de 70 dias, no mínimo 70 dias, para tornar viável um sistema de plebiscito, eu tenho uma certa apreensão e uma certa dúvida acerca do esvaziamento do debate em torno de temas que são altamente complexos, de alta relevância e que mereceriam um debate amplo, o que enriqueceria sobremaneira a própria estrutura, né, do debate plebiscitário e o que pode ser esvaziado. Não saia daí, no próximo bloco o programa Seu Direito traz mais informações sobre o que são e como são realizadas as consultas populares no Brasil. No estúdio, o cientista político Valmir dos Passos explica a importância dessas ferramentas para os brasileiros que podem participar de decisões significativas para o país. O programa Seu Direito de hoje fala sobre as consultas populares, entre elas o plebiscito. Por meio dele, os cidadãos podem aprovar ou rejeitar questões importantes para o futuro do país antes da promulgação de uma lei. Com a gente no estúdio, o cientista político Valmir dos Passos, ele nos traz mais informações. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Um prazer. Eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação com relação a essas manifestações no país que começaram, né, com uma discussão específica
que era, né, o contrário ao aumento na tarifa de ônibus, e de repente tomou conta das cidades com várias demandas apresentadas, né? Na sua avaliação, o que se deve a essa mobilização nacional? Bem, o que se pode avaliar, ainda são fatos muito recentes, é preciso ter em consideração, é que é uma série de demandas por parte da sociedade, especialmente em relação aos serviços públicos, que não são atendidas adequadamente. Isso vem se acumulando ao longo de anos, né? Há um movimento organizado em várias capitais, que é o movimento Passe Livre, aqui em Florianópolis, por exemplo, esse movimento é organizado, e eles já têm uma agenda de lutas que soma quase uma década, né? E eles se manifestaram agora, no mês de junho, e a reação, especialmente na cidade de São Paulo, foi muito negativa. A polícia militar, as autoridades, governador, prefeito, enfim, houve uma espécie de descrédito em relação à legitimidade desse movimento. Ele se sentiu provocado e o conjunto de insatisfação que é comum a vários grupos da sociedade acabou saindo às ruas. E na medida que tomou corpo, foi se espalhando, né? De repente os jovens se sentiram levados às ruas por um grande grito de protesto, que não tinha um alvo mais específico, já não era mais um serviço público em particular, mas era uma agenda difusa, um movimento típico das massas. E hoje as massas têm inclusive as redes sociais, né? As redes sociais são um elemento diferencial dessas últimas manifestações em relação a outras manifestações que tivemos no país. A facilidade de comunicação, de articulação, a rapidez com que se difunde uma ideia, uma agenda, né? Então ela potencializa essas manifestações, essas revoltas. A partir dessas mobilizações, a presidente também anunciou o interesse, a intenção de realizar um plebiscito no Brasil sobre a reforma política. O que é e o que representa essa reforma política no país? Bom, uma das coisas certas que se pode dizer a respeito dessas manifestações é o seu repúdio às instituições partidárias. Bandeiras de partidos políticos eram queimadas, rasgadas, eles gritavam palavras de ordens contra as organizações políticas. E, no entanto, os partidos políticos são institutos extremamente importantes para a democracia, né? O que se pode perceber é uma necessidade de acelerar o processo de reforma política no país, do nosso sistema de representação. Há uma crise de representação, não diria uma crise de legitimidade, mas uma crise de representação. Essas pessoas, a maioria da população, não se sente representada. Quer dizer, quando há um estranhamento entre representante e representado, alguma coisa está errada dentro do ordenamento institucional. Então, a proposta da presidente, uma das respostas da presidente a essas manifestações foi propor que se realizasse um plebiscito para agilizar essas reformas, porque esta agenda de reforma no sistema político eleitoral não tem consenso dentro do Congresso Nacional. Nos últimos 15, 20 anos, várias tentativas foram feitas de mudar o sistema de voto, de mudar regras de financiamento de campanha, enfim, uma série de mudanças. Mas não há consenso. Os partidos políticos, mesmo internamente, eles não se entendem, eles não conseguem chegar a pontos comuns. Daí a presidente falou num plebiscito, ou seja, uma consulta direta à população, e chegou a falar, inclusive, num processo constituinte exclusivo, ou seja, a possibilidade de se formar uma Assembleia Constituinte com o fim exclusivo de alterar esse capítulo da Constituição. Essa ideia da Assembleia Constituinte exclusiva foi de imediato descartada, inclusive do ponto de vista jurídico, constitucional, e depois prevaleceu a tese do plebiscito. O que se vê nesse momento, passado aí 2, 3 semanas, é que mesmo essa tese do plebiscito caminha com extrema dificuldade, porque é o Congresso Nacional que tem a prerrogativa de convocar o plebiscito, não é o Executivo. Quer dizer, o Congresso precisa aprovar um decreto legislativo convocando esse plebiscito. Só que há uma divergência enorme. Os partidos de oposição não querem, temem que isso resulte numa manobra político-eleitoral por parte da base do governo. Os partidos da base, notadamente PMDB e PT, têm divergências, entendem que uma mudança agora, já valendo para a eleição
eleição do ano que vem pode significar o favorecimento de um em detrimento dos interesses de outros. Enfim, parece que nesse momento, mesmo a convocação do plebiscito está numa situação muito complicada e possivelmente não tenhamos nenhum tipo de convocação ainda esse ano. A presidente ela levantou 5 temas, né, para serem debatidos dentro dessa questão da reforma política, entre eles o financiamento de campanha, definição do sistema eleitoral, a suplência no Senado, coligações partidárias e o voto secreto no Senado. Quais destes ou qual o senhor considera mais substancial nesse momento? Veja, vamos voltar às ruas, então. Um elemento me parece indiscutível, como eu falei, é a questão da não representação. Quer dizer, essas pessoas não se sentem representadas pelos partidos. Em que pese a gente ter no país 30 partidos, mais alguns partidos em organização. Quer dizer, nós temos aí um leque de perfil programático ideológico muito grande. Então, parece que diz mais respeito à forma como os partidos agem do que explicitamente a falta de opção programática que esses 30 partidos expressam. Um outro elemento que vem das ruas é a questão da corrupção, quer dizer, um repúdio muito forte a uma espécie de privatização do Estado que se faz por meio da ingerência do setor privado, né, dos grandes capitais, dentro dos interesses das decisões públicas. Também há um consenso de que o financiamento privado ele está na origem de muitos casos de corrupção. O que é o financiamento privado? Quer dizer, são empresas ou pessoas que financiam candidatos, e aí vai do presidente da República ao vereador, né? E, obviamente, isso estabelece um vínculo de compromisso, né? Um vínculo de gratidão que vai se estabelecer por algum tipo de favorecimento, que poderá se estabelecer por algum vínculo, por políticas de favorecimento, por uma atuação de favorecimento aos financiadores das campanhas, né? Então, me parece que um ponto central, necessário, indiscutível, pelo menos deveria ser indiscutível hoje no Brasil, é acabar com o financiamento privado. As eleições são do interesse público. É a constituição da democracia que está em debate. E para isso, para aperfeiçoar, para aprimorar o processo democrático, cabe sim o financiamento público. Como já existe, grande parte das campanhas também são financiadas com recursos públicos. A questão é tornar exclusivo o financiamento público. É claro que é necessário que se estabeleçam regras rigorosas, né, para que esse processo se faça, permitindo uma ampla transparência e fiscalização por parte das instituições e da sociedade. Quando a presidenta falou de plebiscito ou de processo constituinte, é porque ela já partiu da avaliação de que essa agenda dentro do Congresso não avança, em função daquilo que eu falei, não há um mínimo de consenso. Porque assim, cada partido, cada bancada dentro do Congresso Nacional faz uma avaliação muito fria, muito calculista a respeito do que pode ganhar ou do que pode perder diante de alguma mudança, né? Então o Congresso pode sim tomar iniciativa. Aliás, o Congresso, em função dessas manifestações, tem acelerado certas agendas, tem dado respostas, o que é muito positivo. Agora, nessa matéria especificamente, a dificuldade está nisso. A ausência de consenso mínimo. Por exemplo, o fim do financiamento privado. Não há consenso, porque certamente há candidatos, ou seja, há congressistas, há partidos políticos que dependem muito do financiamento privado. E esses vão usar de todos os argumentos para impedir que essa matéria seja aprovada. Tá ok, então, Valmir, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. De nada, foi um prazer. O programa Se Direito fica por aqui. Continue acompanhando a nossa programação. Até a próxima.